Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 9 e 10. No capítulo de número 8, Paulo ensina sobre a liberdade do cristão e que essa liberdade ela deve ser regida pelo amor e que o cristão às vezes vai abrir mão do seu próprio direito por amor ao seu próximo. E aqui no capítulo de número 9 ele vai citar um exemplo, usando a sua própria experiência. Então, ele vai falar sobre a sua liberdade quanto ao seu direito como apóstolo. Ele mostra que ele abre mão de alguns direitos e isso ele faz também por amor. Então, aqui é com base numa experiência pessoal. Ele começa fazendo defesa do seu apostolado, já que os irmãos da igreja de Corinto, alguns estavam duvidando do apostolado de Paulo. Então, ele começa falando sobre as exigências para que alguém se tornasse um apóstolo. E ele diz, olha, eu cumpro essas exigências. Não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, porque esta era uma das exigências, ter visto o Senhor Jesus. Segundo, trabalhar pelo evangelho. E terceiro, produzir frutos. E ele diz, então, eu sou apóstolo. Como apóstolo, eu tenho direito de ser sustentado pela igreja. Verso de número 4. Não temos nós o direito de comer e de beber. Verso de número 5. Ou de ser acompanhado de uma mulher irmã, ou seja, eu também, como apóstolo, não tenho o direito de me casar e ter uma esposa no meu ministério, me acompanhando como os demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas. Verso de número 6. Também tenho o direito de não trabalhar, de ser sustentado pela igreja. Ele vai mostrar o que embasa essa sua afirmação. Verso de número 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ele compara, então, o ministro do evangelho com um soldado que vai para a guerra, que vai lutar por uma nação, mas ele não se sustenta enquanto ele vai à guerra. Segunda defesa, ele diz, olha, é lei. Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Verso 9 ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, não matarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ele está dizendo assim, Deus está falando aqui, protegendo aqueles que vivem da obra. Como era o caso dos levitas, por exemplo. Verso de número 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Verso 11, um outro ponto que ele observa, verso de número 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, se nós somos bênção para vocês, será muito recolhermos de vós bens materiais? Vocês sustentam outras pessoas, verso 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Verso 14. Ele diz, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, primeiro Paulo pontua o direito que ele tem de ser sustentado financeiramente pela obra, já que ele trabalha para a obra, mas ele agora vem argumentando que ele decidiu por amor, já que ele tinha uma outra forma de se sustentar. Paulo, ele era fabricante de tendas. Ele então disse, verso 15, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E também não estou escrevendo para que vocês comecem a me sustentar, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Na sua segunda carta, no capítulo 12, no verso 13, ele vai dizer que a igreja de Corinto não o ajudou financeiramente, não o sustentava financeiramente, talvez porque duvidavam do seu apostolado. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, nos versos 17 e 18, mais uma vez ele fala que é direito desse obreiro de ser sustentado pela obra. Mas em Atos, capítulo 20, versos 33 e 34, e na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, ele mostra que ele decidiu ser sustentado pelas suas próprias mãos. Mas o tempo todo ele afirma, não que seja errado que o obreiro viva do seu salário. Ele apresenta as
argumentações. Então, sobre o seu direito, ele diz: eu tenho o direito de receber e também de deixar de receber. Verso 18, nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Algumas pessoas hoje criticam o fato de pastores, obreiros que trabalham integralmente na obra do Senhor vivam sustentados financeiramente pela obra. Mas havia uma tribo dentre as 12 que foram escolhidos pelo Senhor para que eles não trabalhassem e o tempo deles fosse totalmente dedicados ao serviço do reino de Deus. Claro que muitas pessoas hoje são avarentas e acabam explorando, usando uma chamada, um ministério para se enriquecer. Mas não é esta a palavra do Senhor. O obreiro é digno do seu salário e não digno do seu enriquecimento. E no capítulo de número 10, Paulo vai ensinar a esses cristãos, esses servos de Deus na igreja de Corinto, a não serem soberbos, vaidosos, porque eles gabavam de ter um alto grau espiritual por causa dos dons que eles possuíam. E no capítulo 10, Paulo vai citar um exemplo negativo, que é o exemplo de Israel, que usou mal a liberdade que o Senhor havia dado a eles. E ele mostra primeiro, dos versículos 1 a 4, que aquele povo tinha privilégios, viram tantos sinais, tantos prodígios, mas que isto não foi garantia de espiritualidade. Verso de número 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria, ou seja, receberam tantos milagres, viram tantos sinais. Verso 1, nossos irmãos israelitas, todos eles estavam debaixo da nuvem, todos eles passaram pelo mar, todos eles comeram um manjar espiritual, mas, no entanto, não eram espirituais. Está ensinando para aquele povo que tinha todos os dons e que, através deles, Deus fazia sinais e maravilhas, mas isso não era sinônimo de espiritualidade. Ele passa a listar os pecados que a nação Israel cometeu, a partir do verso de número 6 até o versículo de número 10, pecado de cobiçar, pecado de idolatria, verso 8, imoralidade, verso de número 10, murmuração, ou seja, tiveram tantos privilégios, mas não herdaram a terra prometida. Somente 2 daqueles que saíram do Egito é que chegaram na terra prometida. Algumas pessoas entendem errado a questão dos dons espirituais e associam com espiritualidade. Aqueles coríntios, eles estavam seguros demais e, no entanto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, cuidado, não se sintam fortes demais. Verso 11, estas coisas previeram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Verso 12, aquele, pois, que pensa, ele não diz aquele que está em pé, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, passados pelo teste, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus mandará também o livramento para que possais suportar. Lembrando que a cidade de Corinto era uma cidade muito imoral e muito idólatra. Haviam muitos ídolos. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo, meus irmãos, fujam da idolatria. Verso 20, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e não quer que vos torneis associados aos demônios. Então, ele mostra claramente que a idolatria ela é demoníaca, que há festas e determinados shows que não deve ser frequentado por cristãos, porque ali vai ter rituais de idolatria, algumas festas que são tão culturais no Brasil, mas que o cristão não deve frequentar, porque a idolatria está totalmente linkada a demônios. E ele passa então a falar para esses que, por causa da graça, interpretavam mal a liberdade cristã. Então ele diz, olha, verso 23,
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, como servos de Deus, nós precisamos colocar em balança decisões, ações, como servos de Deus no uso da nossa liberdade cristã. Nem tudo é pecado, mas há coisas que, embora não seja pecado, não convém ao cristão fazer, não edifica. Há um livro muito interessante que trata desse assunto, que diz: em seu lugar, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? É sempre bom fazer essa pergunta. Jesus iria a determinado lugar? Jesus contaria esse caso? Jesus assistiria esse filme? Lembrando que nós somos cópias do Senhor Jesus. Nós somos os seus seguidores e, portanto, devemos tomar atitudes, decisões pautadas no padrão moral de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 11 ao 14. Os capítulos 11 até o 14 vão tratar de 3 problemas que surgiram durante o culto, a adoração a Deus. Quando uma igreja ela está mundanizada, isso reflete também a organização do culto ao Senhor. Ele vai tratar aqui do comportamento da mulher no culto, também sobre a ceia do Senhor, como ela estava sendo celebrada e a questão do uso dos dons espirituais. Dos versos 3 ao 16, Paulo vai falar sobre o comportamento das mulheres. Então, nós estamos falando de uma cultura onde havia algumas religiões que a mulher não poderia frequentar, algumas religiões ocultistas, misteriosas, e a mulher era considerada tão inferior, e eles acreditavam que ela não precisava da religião. E o evangelho, ele veio valorizando a mulher. Versos 11 e 12, Paulo mostra isso, que no Senhor Jesus, um não tem mais valor que o outro, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Eles têm papéis diferentes, funções diferentes, mas possuem o mesmo valor. Ele mostra que essa hierarquia, ela tem um modelo em Cristo. Verso de número 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O fato de Deus ser o cabeça de Cristo não faz Cristo ser inferior a Deus. Da mesma forma, a mulher, o marido é o cabeça, ele é o líder desta instituição chamada família, mas isso não torna a mulher inferior, é uma questão de hierarquia. E hoje, com o progressismo tão acentuado, alguns ativismos, como o feminismo, por exemplo, odeiam esse modelo da família criado por Deus. Odeiam esse sistema de hierarquia, mas é assim que funciona. O homem mais forte fisicamente foi colocado por Deus para proteger, para prover no lar. A mulher mais sensível, mais emotiva, a ela o Senhor deu o papel da maternidade, de cuidar do lar, e isso é maravilhoso. E em seguida, Paulo vai falar sobre o uso do véu, que nessa cultura do mundo antigo, mulheres honradas não saíam de casa sem cobrir o seu cabelo. Elas usavam uma espécie de um chale e cobriam a sua cabeça, e isso até hoje ainda continua em algumas culturas. Então, essas mulheres que se converteram, elas fizeram uma espécie de uma revolução, achando, olha, estamos livres, não usaremos mais o véu. E Paulo, então, dá instruções, verso 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Porque se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo, ou seja, a cultura proibia essa mulher de apresentar diante da sociedade publicamente com a cabeça descoberta. O cabelo não podia ser mostrado. No Antigo Testamento lemos muito isso, por exemplo, quando Rebeca ela saiu para se encontrar com Isaac no dia do seu casamento, ela se cobriu com o véu. Então, cobrir-se com o véu tinha 2 significados. Para a menina solteira mostrava que ela era uma mulher honrada, porque somente as prostitutas ou as prostitutas cultuais é que
elas saíam publicamente sem véu. Isso é para atrair olhares, para sensualizar. E a casada, ela mostrava que ela também era uma mulher honrada, que tinha um compromisso com o marido. E cobrir-se com véu também tinha o sentido, verso número 7, de submissão ao marido. Por isso, verso 7, o texto diz, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, ele não deve cobrir a cabeça porque ele é autoridade, ele é cabeça dessa mulher. E ela deve cobrir-se em sinal de submissão. E é claro que ler esse texto, ensinar esse texto, numa sociedade com valores tão distorcidos, tão corrompidos, as pessoas interpretam isso aqui como opressão, mas nós que tememos ao Senhor, que conhecemos a Bíblia, sabemos que isso não é uma opressão, é uma honra ser cuidada por nossos maridos. É uma honra ser protegida por nossos esposos. Não entendemos isso, não sentimos isso como um fardo. Sentimos isso como um cuidado de Deus para conosco. Verso de número 11, o Senhor mostra que não tem ninguém superior ou inferior nessa unidade do casamento. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ou seja, quando Deus fez Adão e Deus tirou uma costela de Adão para fazer a mulher, Deus estava ali criando uma dependência mútua. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, e ambos se completam. Verso 14 e 15, o Senhor mostra essa diferença no aspecto da imagem, homens se portando como masculinos e a mulher como feminina, porque as roupas eram muito parecidas no sentido de usar túnicas longas, e um dos acessórios que diferenciava a pessoa do sexo feminino da pessoa do sexo masculino era esse véu. Então, o Senhor está mostrando a importância de preservarmos essa diferença em nossas roupas. Hoje, com ideologias tão malignas como a ideologia de gênero, eles querem quebrar, desconstruir um valor tão maravilhoso, dizendo que não tem problema se está num corpo de um homem e essa pessoa se sente uma mulher e se vestir como uma mulher, ou ensina ainda para as crianças que não precisam se preocupar com o que vestir, porque não há diferença entre os sexos. Mas desde a biologia até questões sociais, as diferenças entre um macho e uma fêmea são muito notáveis. Verso 17 a seguir, Paulo traz instruções sobre a celebração da ceia do Senhor. A ceia ela foi instituída pelo próprio Cristo como uma ordenança de cunho espiritual e um momento de comunhão, de renovação espiritual. Paulo ensina aqui, verso de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Primeira questão, então, Paulo está dizendo, olha, a ceia do Senhor não é para o homem. A ceia é um momento que a igreja reúne nessa comunhão com o corpo de Cristo, com essa comunhão, com essa comunidade, com essa igreja, para olhar para trás e lembrar da cruz de Cristo, para lembrar da morte de Cristo. A centralidade da ceia não é para se fartar, não é para embebedar. A centralidade da ceia é para lembrar da morte de Jesus. Segundo ponto, ela nos leva a olhar para frente, para a nossa maior esperança, até que ele venha. Terceiro, ela nos leva a olhar para nós mesmos, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é o momento de fazer um balanço na nossa vida espiritual. Examinar-se a si mesmo, não examinar o outro. E no capítulo de número 12, Paulo traz instruções acerca do uso dos dons espirituais. A palavra dom, ela tem a mesma raiz da palavra graça, que é um presente que nós recebemos do Senhor. Ninguém recebe dom por mérito próprio, mas é o Senhor que
Verso de número 11, distribui através do Espírito Santo. Qual é o propósito do dom? Capítulo 14, verso 12, está claro nesse texto que a única função do dom, o único propósito é a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Ninguém recebe um dom de Deus para benefício próprio. O Senhor nos dá um dom para benefício do seu reino. Nós que somos pentecostais, somos chamados também de continuistas, porque nós acreditamos na continuidade dos dons, na manifestação do Espírito Santo, mas há também aqueles chamados de cessacionistas, que eles acreditam que cessaram as manifestações dos dons e que foi só para o tempo dos apóstolos. E é claro que nós, pentecostais, sabemos que ainda hoje existe o uso errado dos dons, que são os exageros, as aberrações no uso dos dons espirituais, mas este não é o motivo para pensar que o Espírito Santo não atua mais manifestando os dons. Durante toda a história da igreja, em todos os séculos, nós temos histórias lindas de grandes avivamentos, de grandes sinais e de grandes maravilhas operadas através dos dons. Verso de número 6, 7, 8, Paulo mostra que há uma diversidade no dom, palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, a profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e outro para a capacidade de interpretá-las. Ele mostra a partir do verso 12 como que é importante observar a disciplina no exercício desses dons, porque a igreja ela é uma unidade, ela é um corpo. Verso de número 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, inseridos em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Dos versos 14 ao 20, Paulo mostra que nessa unidade do corpo, desses membros unindo, nessa comparação dedo, pé, todos unidos ali em um só corpo, todos são importantes. Ele está mostrando aqui que algumas pessoas têm complexo de inferioridade e deixa Satanás colocar na mente deles que eles não são importantes no exercício do reino de Deus, mas todos os membros são importantes. Verso 21 a seguir, ele mostra o contrário, aqueles que são soberbos, que têm o complexo da superioridade e acha que não precisa estar ali linkado àquele corpo, ou que ele é um membro superior ao outro. De número 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Claramente percebemos isso no nosso corpo humano. Cada parte do nosso corpo tem a sua função e é muito importante para o funcionamento do corpo. E quando machucamos um pequeno dedinho do nosso corpo, o corpo todo sofre junto com aquele dedinho ali que sofreu um corte. E um outro fator interessante é que enquanto esse membro está ligado ao corpo, ele vive. Mas se alguém, por exemplo, precisar cortar um dedo da mão, amputar, esse dedo vai morrer, ele vai perder a sua função, ele vai secar. E para ele permanecer ativo, ele precisa estar ligado ao corpo. Hoje cresce muito os desigrejados, que são pessoas soberbas, que se sentem muito bons para pertencer a um grupo, a uma comunidade, começam a apontar os erros da igreja e dizer que não precisa de um sistema. E além do corpo, temos também na Primeira Aliança, no Antigo Testamento, o Senhor mostrando muito a importância do templo, de um local de adoração, e a igreja primitiva, ela mostrou claramente essa necessidade que temos de estar juntos, em comunhão uns com os outros. Portanto, grande no corpo é somente Jesus. Ele é o cabeça. Os demais, todos os servos do Senhor, todos os cristãos no mundo inteiro, nós temos o mesmo valor no corpo de Cristo.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 15 e 16. Capítulo de número 15, Paulo traz ensinos acerca da ressurreição de Cristo e mostra que ela é a base do cristianismo. Alguns mestres estavam ensinando naquela igreja que não havia ressurreição de mortos. Lembrando que a cidade de Corinto, ela tem uma origem grega e eles valorizavam muito a filosofia. Então, alguns cristãos estavam substituindo essa teologia cristã por filosofias humanistas. Uma delas era que o corpo, ele existia somente para o prazer e que quando a pessoa morria, acabava, não havia eternidade. Então, a igreja estava partindo para estas heresias, não acreditando na ressurreição. Então, Paulo vai escrever esse capítulo 15 para falar sobre o valor da ressurreição, que é a base da nossa fé. Então, primeiro ele diz que Cristo morreu, verso 3 e 4. Morreu por nossos pecados, e ele diz, segundo as Escrituras, ou seja, gente, nós não podemos esquecer que todos esses eventos já haviam sido profetizados na primeira aliança. E ele diz, ele foi sepultado, ou seja, a prova de que Jesus morreu é que ele foi ressuscitado. E qual é a prova de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Então ele começa a listar no versículo de número 5. Apareceu a Cefas, depois aos 12, verso 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Nesse tempo que ele está escrevendo, algumas daquelas pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus ainda estavam vivas. Ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, verso 8. E ele foi visto por mim. Eu vi o Cristo ressuscitado. Então, a prova é, Jesus ressuscitou e a ressurreição, então, ela é real. Ela existe. Verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Verso 17. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Por quê? A obra de Cristo na cruz do Calvário não teria sido completa. Então, se Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, então Cristo derrotou a morte, Cristo derrotou o pecado, e esta é a nossa vitória. Então, ele enfatiza aqui 3 pontos da ressurreição. Do verso 1 ao 11, ele mostra no passado esse fato histórico da ressurreição de Cristo. Do 12 a 19, ele mostra um aspecto no tempo presente da ressurreição, que ela é a base da nossa fé. A partir do verso de número 20, Paulo vai falar sobre o sentido futuro da ressurreição. Ela é a esperança bendita do cristão. 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, verso 20, Cristo ressuscitou, ele está afirmando, dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, se Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É claro que algumas pessoas questionam, mas Lázaro ressuscitou e tornou a morrer. Jesus, ele foi o primeiro, ele é a primícia daquele que ressuscitou para nunca mais morrer. E então, Paulo, no verso 29, ele critica. Então, se vocês não acreditam na ressurreição, por que é que vocês estão batizando em nome dos mortos? Esta era uma heresia que havia sido disseminada na igreja de Corinto, algumas pessoas pensando na salvação de um ente querido que já havia partido, eles tinham essa iniciativa de se batizar em nome daquela pessoa. Então, Paulo está mostrando que a salvação é exclusivamente pessoal. Então, ele passa a mostrar como se dará isso, como se dará a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Versos 39 e 40, ele mostra que, assim como Deus criou uma variedade de carne diferente do homem, dos animais, das aves, dos peixes, ele também criou uma variedade de corpos celestiais, corpos terrestres. Ele está dizendo, gente, ele também
tem poder para criar um outro corpo, um corpo incorruptível. No verso 42, 43 e 44, ele faz uma analogia da semente. Enterrar um corpo é como plantar uma semente. A planta brota da semente, mas não se parece com ela, mas a essência é a mesma. Assim como Jesus, ele morreu e ressuscitou, verso 44, num corpo espiritual, nós também ressuscitaremos num corpo espiritual. O corpo de Jesus, ele era um corpo espiritual, porém visível. Nós também teremos um corpo espiritual, porém um corpo visível. Aquele corpo de Jesus que ultrapassou a parede, mas que comeu com os seus discípulos, é um modelo de como seremos quando nossos corpos estiverem glorificados. Quando estudamos a salvação, nós entendemos que ela tem um aspecto passado, presente e futuro. Quanto ao passado, nós fomos salvos da condenação do pecado e nós fomos justificados. Foi um ato imediato da misericórdia de Deus. No tempo presente, nós estamos sendo salvos gradativamente, salvos do pecado no processo da santificação. E quanto ao futuro, nós seremos salvos do poder do pecado, da presença do pecado, porque os nossos corpos estarão glorificados e os nossos corpos serão incorruptíveis. Verso de número 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas quando que os nossos corpos serão ressuscitados? Verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando? Num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Então, primeiro, no ato do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo, conforme a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso de número 13. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E quando isso acontecer, verso 54, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, conforme Oséias 13:14? A tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. Graças a Deus, verso 57, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele termina esse capítulo 15 dando uma palavra de ânimo para os irmãos, dizendo: irmãos, a nossa vida não acaba aqui, tem uma eternidade sem Deus, mas tem uma eternidade com Deus. Portanto, sede firmes, inabaláveis, continuem trabalhando, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, ou seja, a recompensa. Receberemos o nosso galardão. Estaremos para sempre com o Senhor, não mais nesse corpo corruptível, não mais nesse corpo sujeito a enfermidades, a dores, mas num corpo glorificado. Esta é a esperança da igreja. Capítulo 16, Paulo vai ensinar que enquanto não formos ainda para a nossa morada celestial, antes que o arrebatamento não aconteça, nós vamos continuar no exercício do nosso papel, do papel da igreja. A nossa missão principal, anunciar Cristo, anunciar a salvação, mas a igreja não pode esquecer da nossa ação social. É claro que algumas pessoas hoje têm invertido esta ordem. Aqueles que pregam um evangelho progressista da missão integral, eles colocaram um cristianismo social, um cristianismo comunista, onde o foco de Cristo é tirar as pessoas da pobreza. Não, este não é o alvo do evangelho. Jesus morreu na cruz para salvar o homem da condenação eterna. Mas a igreja tem esta missão de cuidar das pessoas, exercício do amor ao próximo. Então, ele solicita à igreja que faça uma coleta, porque quando ele for visitar aquela igreja, ele vai pegar essa coleta e levar
para a igreja em Jerusalém, para os pobres em Jerusalém, e essa oferta, verso 2, no domingo, o primeiro dia da semana, ela deveria ser conforme a prosperidade de cada um, ou seja, uma coleta justa. Depois que Paulo ensina sobre a mordomia do dinheiro, verso de número 7 a seguir, ele ensina sobre a mordomia do tempo. Ele diz, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Por quê? Verso 9. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, Paulo está ensinando, gente, aproveitem as oportunidades, apesar das dificuldades. Algumas pessoas entendem que quando vem a dificuldade é porque aquele tempo não é oportuno. Precisamos ter discernimento da palavra de Deus e entender que, apesar das perseguições, como Paulo teve em Éfeso, de tanta oposição, tanto daqueles que adoravam a Diana, como dos judaizantes, ele diz, olha, a porta abriu e eu preciso aproveitar essa oportunidade. E nós também, Igreja do Senhor, precisamos aproveitar bem todas as oportunidades e não ter medo dos desafios. Ele finaliza a carta valorizando as pessoas que foram seus companheiros de ministério. Ele cita nomes, ele faz agradecimentos e ele nos lembra que essas pessoas precisam ser valorizadas, trabalham voluntariamente na casa de Deus com tanto amor, e a matéria-prima da igreja não são os tijolos, não são os bancos, a matéria-prima não é o dinheiro, a matéria-prima são pessoas. E esses cooperadores devem ser valorizados. Verso 22, ele adverte a igreja sobre os falsos crentes, aqueles que estão ali dentro, mas que não querem mudança, não ama o Senhor. Paulo diz, considere-o anátema, maldito. E ele então usa uma expressão linda, maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E o meu amor também seja com vocês em Cristo Jesus. Ou seja, gente, a carta foi dura, minhas palavras foram duras, mas tudo que eu falei por amor. Vamos estudar agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios.